É multidões de gente dizendo: eu não tenho medo da morte. E outra multidão dizendo: até Jesus teve medo da morte. Bom, se todos os cristãos não têm medo da morte, eu não sei. Agora que Jesus não teve medo de morte, não. Ele disse: se for possível, passe de mim esse cálice. Está escrito lá que ele teve medo? Não. Então, cuidado, que as coisas ocultas pertencem a Deus. O próprio Jesus disse: eu vou dar a minha vida. Sei lá, Jesus teve um momento de angústia naquele momento ali, de saber o rebaixo dos homens, tudo filho dele, que ia matar ele. Ele sabia tudo que ia acontecer. Ele teve nojo. Se for possível, passe de mim esse cálice. Pode ser isso. Também eu não sei, mas tem mais parência. Agora, Jesus tem medo de morrer? Pode parar com isso. Certo? E essa história de crente dizer que não tem medo de morrer, quando a dor aperta, ele chama logo a ambulância. O que é isso? Não é para não sentir dor. E nada, rapaz. Seja sincero, isso é pecado. O crente pode não ter medo de sair da terra. Eu também tenho, não. Eu não peço muitos anos de vida, eu peço saúde. Para mim, tanto faz ir hoje como ir amanhã. Certo? Ele não tem medo de sair da terra. Agora, do momento da morte, porque a morte é dolorosa. A morte é fria, é sombria, é escura. Então, toda vez que alguém é atacado, se ele tiver voz, ele disse: médico, leva depressa. Então não adianta. Não adianta, o cara está lá em cima do primeiro, eu não tenho medo da morte, está lá em cima. Ajeita esse andame aí, viu? Que isso aí pode quebrar. Ele está com medo de quê? De cair de lá de cima, está com medo de quê? Rapaz, é melhor... E outra, não ter medo da morte é pecado. Por quê? Porque é pecado. Você tem que ter medo, porque não adianta. Você, toda vez que você dizer assim, eu não tenho medo da morte, todo mundo sabe que é mentira, então é pecado. Você achou que eu ia dizer o quê? Não, todo mundo teme o momento da morte. E não duvide no vídeo que eu estou pregando, porque daqui a pouco você pode ter um abismo aí e você temer a morte. Me responda como é essa pergunta aí. Você está lá nos ares. Eita, o avião está entrando em distensão. Parece que o avião vai cair. E você começa a se tremer. O quê? Eu tenho um irmão que diz: eu não tenho medo da morte não, eu tenho medo de ficar no giral até o final da vida, nas mãos dos outros, tenho medo da morte não. Eu fui cruzar uma lagoa, mas o meu sogro e ele, quando ele entrou na canoa, gritava tanto como uma criança, toda vez que a canoa abalava: cuidado, cuidado. Peraí, Eduardo, então era o quê? Medo de cair na lagoa e morrer, era medo da morte, não era medo de dar uma mergulho na água não, rapaz, a morte é terrível. As pessoas pecam com tantas besteiras, tantas ilusões. A melhor coisa é o cara entender que hoje você busca tantas pessoas, você clica lá no maior pregador da maior teologia para ouvir uma mensagem como essa. E não vai ouvir, porque Deus pegou as coisas tolas deste mundo. Eu não estou gravando no estúdio, estou gravando na minha sala. Eu não estou gravando com uma câmera, eu estou gravando no celular. Desejava ter uma câmera e vou ter. Desejo estar pregando no estúdio e vou também ter. Você crê? Se é uma coisa que ele vai me dar, vai ser isso aí. Entendeu? Eu não tenho produção, não tenho ninguém aqui. Eu estou fazendo uma coisa simples, agora inspirada por Deus. Todos vocês têm que entender. A morte, ela é assustadora. Todo mundo tem que temer ela. Agora, dizer que Jesus temeu, que Jesus teve medo, não. Mas todo homem vai temer a morte. Porque a morte, a morte não é uma coisa... É uma coisa permitida por Deus, mas não é uma coisa de Deus, assim, uma montagem, um negócio de... Não é de Deus não a morte. Por quê? Porque a morte veio pelo pecado. Mas Deus permitiu a morte. Mas não é Deus que mata o homem. Quem é que mata o homem? O pecado. Quem é o pai do pecado? O diabo. Quem morre debaixo de um carro? Oh,
Saiu lá do outro lado, todos bagaçados. Quem virou o carro? O diabo. Quem matou essa vítima? Todo mundo disse, o Satanás, quantas vidas tirou. Quando alguém leva um tiro na testa, aí, o que é que o diabo fez? Tá vendo? Quer dizer, quando acontece essas coisas é o diabo. Agora, quando é uma morte natural, não é o diabo. No entanto, não teve um acidente, mas teve um câncer. Quem colocou o câncer? O diabo. Quem fez a vida aí até o último suspiro? O diabo. Com o quê? Com a doença do diabo. Permissão de Deus, o preço do pecado, mas é o diabo. Câncer, todo tipo de doença provém do diabo. E o cara vai morrendo até o fim da vida, até que falta tudo. Então, é uma prova que a força do mal, a força de Satanás, quem ceifa as próprias vidas. Toda vez que você lê a Bíblia, você vai ver que Deus não vai lançar o homem no lago de fogo. Você já viu isso? Peraí, tem um vídeo não. Deus vai lançar o homem, né? Deus não vai lançar o homem no lago de fogo. A segunda morte. Por quê? Porque não vai. A Bíblia diz que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Deus vai jogar um bicho lá dentro. Agora você aprendeu, né? E não um ser humano. Deus não vai jogar a sua imagem e semelhança assim como essa dentro do inferno, não. O cara será transformado num bicho. Então Deus não jogou o homem, jogou um bicho dentro do lago de fogo. Para o inferno. É Deus que manda o homem para o inferno? É Deus que manda o homem para o inferno? Deus condena o homem. Quando Deus condena o homem, a própria condenação tem o poder de conduzir ele ao inferno, que é o lugar dele. Mas a condenação vem de Deus. Mas ao levar, Deus está pegando alguém pelo braço, vamos você para o inferno. Aí joga lá dentro. Deus está pegando alguém pelo braço, vamos você ao céu. Todas as pessoas que morrem aqui na terra, elas vão para o paraíso, não vão para o terceiro céu, vão para o paraíso. Quem existe o primeiro céu, o segundo e o terceiro, eles vão para o paraíso. Por que que a Bíblia diz que o homem dorme? Porque aqui ele entra num sono. E não fique pensando que tem ninguém racionando lá no céu, não. O senhor que acha que o povo está racionando. É que não. O que é isso? Sono é coisa da terra. Esse sono que a Bíblia está falando é algo... É um negócio que nós não podemos saber. Só que não é dormindo, que lá não é terra para ninguém dormir. Na minha interpretação, o homem vai receber um período de esquecimento, até que volte o dia. Entenderam? Até que volte o dia de tudo ser resolvido e eles ir para Deus. E os que tendem para o diabo, vai para o diabo. O sono, na minha interpretação, é um período de esquecimento. Você fica como um bebê aqui na terra, um bebê, uma criança, a pessoa que nascer criança e morrer criança, tem pessoa assim, com a mente de criança, ele nunca vai ter noção de nada aqui embaixo. Não, é uma perca de noção. O sono é a minha interpretação, não tô passando Bíblia para você, essa é a minha interpretação. Então, quando o homem dorme, ele entra num período de esquecimento, a minha interpretação. Apagou significa a morte. E ele vai, já se levanta dentro do paraíso. E lá ele fica todo o tempo que temos que viver. Mas você fica escandalizado aí quando você vê um crente morrer de tragédia, de batida de carro, de uma coisa de outra. Toda morte é igual, tanto faz ser de batida de carro como de uma bala perdida. Toda morte são igual, as mortes dos cristãos todas são igual, não importa, elas morrem de uma coisa de outra, mas toda morte é dolorosa e perigosa. Um morre afogado, um morre de batida, um morre de uma bala perdida, e outros até morrem matado. Isso aí é normal. Mas só sabendo que o diabo
veio matar, roubar e destruir. Matar não significa só matar a alma, como também matar o corpo. Deus é amor. Deus só é vida. Enquanto você está na paz, está na bênção, está no consolo, está na alegria, está na felicidade, é Deus. Quando você começa a chegar a doença, chegar a fome, o desemprego, faltando dinheiro para aluguel, a tribulação entrando, está agindo agora o diabo. Ai, Jesus disse assim, bem claro, agora é hora do diabo agir. Então o diabo pegou ele, bateu, massacrou, e matou e pendurou na cruz. Então todo período de mal pertence ao diabo, mas com permissão de Deus. Ali é manobra do diabo. A carne para nada presta. Satanás mata a carne. E Jesus disse, não tema Satanás, não tema as pessoas que matam o corpo. Aí. Então, mata qualquer corpo de santo, porque o diabo se alimenta do pó da terra. O corpo está diante de Deus. Né? Nós sempre falamos que o nosso corpo está santificado. Está santificado de uma maneira, sei lá, nem explicar aqui que eu não quero pecar. Mas o nosso corpo está santificado de uma maneira que eu não sei. Não, e nem você vai saber explicar também, nem tente. Porque é santificado, mas o pecado está aí à porta nos nossos corpos direto, cara. Pensamento, palavra, ih, meu Deus. É muito pecado. Então essa santificação, nós temos que entender como ela funciona. E não vamos conseguir entender. Então nós temos só que parar que as coisas ocultas pertencem a Deus. Mas voltando que o ladrão veio matar e roubar. Ele veio matar de todo jeito. Quem está morrendo de câncer? Quem está matando é Deus. Matando seu filho. Ele disse, eu não julgo vocês, quem julga é a minha palavra. Quem planta, colhe. O salário do pecado é a morte. É a palavra que está julgando aquele elemento e o diabo está sugando. Porque a carne pertence a quem? À terra. E o diabo se alimenta da terra. Então vai-se esse corpo cheio de tudo quanto é de doença e perdendo todo o vigor por o próprio Satanás. E o Espírito vivendo e recebendo mais glória, mais poder, mais dom, pregando a palavra e aguardando o dia de entrar no céu. Quando o corpo do crente é levado, quando o crente deita, que é um sono, dorme, e ele vai sendo levado para a terra. Só fica ali as coisas da terra. Porque as coisas do céu já foi com o Espírito. E então vai-se as coisas da terra. Vai ali um monte de incrédulo, um monte de crente, vai ali o corpo do crente, Satanás vai no meio ali, atentando um, atentando o outro, e lá chega a jogar o corpo, não vale nada não, rapaz. O corpo não vale nada. O corpo é um lixo. O importante é o Espírito. E mais nada. Quando a Bíblia diz que Jesus preparou tudo, foi o Espírito. Corpo, se ele fosse preparado, ele ia para o céu. Por que ele disse que nem a carne nem o sangue herdará nada de Deus? Porque é lixo. É isso aí. Receba, compartilhe o vídeo. Sempre esteja se inscrevendo nesse canal, incentivando alguém a escrever, para que tenha essas mensagens e outras.